Pedido de demissão e mais polêmica no Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz as últimas do Timão e fala também sobre o Palmeiras. De olho no zagueiro do São Paulo. Por falar no tricolor, atualizações sobre a permanência de Marcos Antônio. Já o Cruzeiro reabriu conversas com o Valentim Gomes. Tudo sobre a demissão de Marcelo Santana no Vasco e a intenção de contratar Rodrigo Caetano. Falo também sobre os atletas que já não podem mais mudar de clube no Campeonato Brasileiro. Tem as últimas no mercado. Carlo Ancelotti vai ou não para a seleção brasileira? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Minha sugestão para essa segunda-feira é uma múltipla com 3 jogos. Preciso da vitória do Al Hilal no intervalo e no fim do jogo contra o Al Urubá. Preciso da vitória ou do empate do Al Nassr contra o Al Colat. E preciso da vitória do River Plate contra o Barraca Central no Campeonato Argentino. Se os 3 resultados acontecerem, meus R$100 se transformam em R$216. Para você participar é simples, link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro, já vai abrir automaticamente esse bilhete com aposta, deposite e aposte o valor que você quiser. Só lembrando, você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade, combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E Fábio Matias é o mais novo técnico demitido no Campeonato Brasileiro. Ele foi dispensado pelo Juventude depois de derrota por 5-0 pro Fortaleza. Agora são 7 trocas de técnico em 8 rodadas. Já o Remo se tornou campeão paraense nesse domingo nos pênaltis após perder no tempo normal para o Paysandu por 1-0. O gol do tempo normal havia sido marcado pelo Rossi. Na decisão por pênaltis, 6-5 para o Remo. O Remo não era campeão estadual desde 2022 e levantou a taça pela 48ª vez. Já o Botafogo fez 4-0 em cima do Internacional num jogo para apenas 6.942 pagantes. Enorme prejuízo financeiro. Assim que o boletim financeiro ficar pronto, eu trago os valores e os dados. Só é importante lembrar que para um time atual campeão brasileiro da Libertadores, jogar para menos de 7 mil pagantes, na minha opinião, é uma vergonha. Hora de falar sobre Carlo Ancelotti. Confesso que fiquei na expectativa do anúncio da demissão do treinador italiano do Real Madrid depois da derrota para o Barcelona. 4-3 para o Barça num jogaço pelo Campeonato Espanhol nesse domingo. Real chega a abrir 2-0, toma um 4-2, vai buscar o 3-3, o 4-3, perdão, e ainda tem a chance com 2 grandes oportunidades no final de garantir o 4-4. O resultado sacramentou o título do Campeonato Espanhol para o Barcelona, diferença de 7 pontos a 3 rodadas do fim do torneio. Diante disso, e com a confirmação de que Xabi Alonso será o novo técnico do Real Madrid a partir de junho, a expectativa era de que o Carlo Ancelotti anunciasse a sua saída do Real Madrid nesse domingo, que não aconteceu. Agora aguardemos cenas dos próximos capítulos. Existe uma possibilidade real de o italiano se desligar do Real Madrid ao longo dessa semana para poder assumir a seleção brasileira. Importante lembrar também que a seleção havia prometido o seu novo técnico agora para confirmar e convocar a seleção brasileira que enfrenta as seleções do Equador e do Paraguai na data FIFA do próximo mês pelas eliminatórias. Só para completar, já ainda existia no acordo verbal entre Ancelotti e CBF uma discussão sobre onde ele vai morar, no Rio ou no exterior. O Ancelotti está mais propenso a ficar na Inglaterra, vindo ao Brasil quando necessário. Quero falar agora para você sobre quem ainda pode e quem não pode mais se mudar de clube no Brasileirão, e a regra é clara. Aquele jogador que já tem 7 ou mais partidas fica impedido de atuar por um outro clube. E essa regra é super importante porque praticamente descarta negócios que vinham sendo debatidos. Você quer um exemplo? Juninho Capixaba, lateral esquerdo que pertence ao Red Bull Bragantino. Ele foi alvo de 3 propostas do Palmeiras, também esteve nos planos do Cruzeiro, do Atlético Mineiro e do Flamengo. Juninho Capixaba já tem 8 jogos e aí fica inviável imaginar que um clube vá contratá-lo nesse ano sem poder utilizar o jogador daqui até o fim do Campeonato Brasileiro. Matheus Fernandes, também do Red Bull Bragantino, é o exemplo contrário. 5 partidas disputadas, ele ainda pode atuar mais uma vez antes de ficar impedido de jogar por um outro clube. E o Matheus Fernandes não esteve em campo no empate em 1-1 do Red Bull Bragantino contra o Grêmio, acabou ficando na condição de reserva.
Quero citar agora outros atletas que já não podem mais jogar por um rival por terem estourado o limite de partidas, beleza? Everton Cebolinha do Flamengo, 8 jogos. Lucas Ferreira do São Paulo, que interessa ao Cruzeiro, 8 jogos. Luiz Araújo e Michael, ambos do Flamengo, 7 partidas para cada um. Esses caras já não podem defender outros clubes no Campeonato Nacional, o que torna o negócio praticamente inviável. Acho que a única exceção seria do Lucas Ferreira, que poderia ser comprado junto ao Cruzeiro, junto ao São Paulo pelo Cruzeiro, diante de um pagamento da multa de 40 milhões de reais. O Cruzeiro poderia abrir mão de ter esse atleta no Campeonato Nacional, mas para imaginar que ele vá se destacar num futuro não tão distante. Quero falar agora sobre atletas que têm sido especulados e que ainda podem se mudar de clube. Brian Palacios e Fausto Vera. O Brian com 1 jogo e o Fausto Vera com 6 são atletas que ainda podem deixar o Galo. Matheus Gonçalves, que pertence ao Flamengo e é alvo do Cruzeiro e do Santos, tem só 2 partidas. Arboleda, que já esteve na mira do Grêmio, 3 jogos. Payet do Vasco, contrato com o Cruz Maltino se encerra na metade do ano, ele tem 4 partidas. Assim como o William, lateral direito que não faz parte dos planos do Cruzeiro. Raposa que pretende usar o William e o Wallace como moedas de troca. O William tem 4 partidas, o Wallace 5 jogos. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama e sobrou para Marcelo Santana. O diretor executivo de futebol do Vasco foi demitido na noite desse domingo, no dia seguinte à derrota de virada por 2-1 pro Vitória. Importante lembrar que o Vasco tem mudado praticamente todos os nomes, mas Felipe Maestro continua por lá, mesmo tendo feito trabalho horroroso como técnico e na condição de diretor de futebol, era ele o grande responsável pelas contratações e escolhas dos atletas. Então é importante até destacar isso. Marcelo Santana vem sendo muito cobrado por conta de possíveis erros na contratação de atletas, mas a escolha, a identificação, a opção por tais jogadores sempre foi do Felipe Maestro. Marcelo Santana era nada mais, nada menos do que um cara que negociava, era um negociador do Vasco em busca de reforços, tá? É importante contar que o Carlos Amodeu, que é o CEO do clube, vai acumular a função de diretor executivo de futebol temporariamente até que o Vasco encontre um novo diretor executivo de futebol. O nome dos sonhos é de Rodrigo Caetano. Não acredito na possibilidade de Rodrigo abandonar a CBF, mesmo tendo bem pouca autonomia para trabalhar no Vasco, que não se encontra num bom momento. Só para completar, Marcelo Santana, que foi muito criticado por torcedores, até de forma justa, mas quando ele chega, o Vasco, o time ocupava a zona do rebaixamento, conseguiu ficar 22 rodadas seguidas entre os 12 melhores e terminou com a melhor campanha do Vasco na Série A do Brasileiro desde 2017. Foi também a melhor campanha do Vasco na temporada passada na Copa do Brasil desde 2011. Pergunta que eu deixo para você é: você ainda acredita que o Vasco vai brigar pelo quê na atual temporada? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Cruzeiro, que reabriu conversas com Valentim Gomes, o zagueiro argentino de 21 anos de idade, que pertence ao Vélez e quase se transferiu para a Raposa no início da temporada. O negócio caiu na última hora porque o Vélez fez novas exigências depois de um acordo verbal por um pagamento de 11 milhões de dólares. Pois bem, na Argentina surgiu a informação de que o Cruzeiro procurou o Valentim Gomes e também seus representantes para saber se existia alguma chance de retomada de tratativas, e a resposta foi positiva. O Valentim segue disposto a sair do Vélez e gostaria de jogar no Cruzeiro, embora seu empresário esteja na Europa conversando com outros 2 clubes europeus cujos nomes não foram revelados. É bom dizer que, em caso de avanço nas negociações, e o Vélez ainda nem foi procurado, dá para descartar por completo qualquer chance de negociação na base dos mesmos 11 milhões de dólares de tempos atrás. Isso porque, desde então, Valentim Gomes já foi negociado, por exemplo, com um clube italiano e foi reprovado nos exames médicos por conta de um problema no menisco, que vem desde 2021, quando ele passou por cirurgia. Diante desse cenário, o clube que contratar o Valentim Gomes sabe que há restrições médicas e, por isso, pode e deve exigir um pagamento menor de grana. Para completar sobre o Cruzeiro, alguns números bem positivos depois do 4-0 contra o Sport na Ilha do Retiro, em Recife, resultado que manteve o Cruzeiro bem perto dos líderes na 4ª colocação. O Cruzeiro tem os mesmos 16 pontos após 8 rodadas da campanha do Bicampeonato Brasileiro de 2014. Raposa também alcançou sua maior sequência invicta na temporada, são 5 jogos com 4 vitórias e 1 empate. E aí, só para completar, nenhum dos 5 atletas pendurados recebeu cartão amarelo, ou seja, Cássio, Vidalba, Christian, Matheus Pereira e Caio Jorge estarão à disposição para o clássico contra o Atlético Mineiro no próximo domingo.
Quero falar agora sobre o São Paulo. Marcos Antônio será comprado pelo São Paulo. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, o que eu li em vários lugares é de que o São Paulo conseguiu o reempréstimo do jogador junto ao Lazio. É verdade, mas esse reempréstimo termina com obrigação de compra. Só para você entender, no ano passado, quando o São Paulo contratou o Marcos Antônio por empréstimo, ficou combinado que se ele disputasse pelo menos 50% das partidas, o Tricolor teria a obrigação de comprá-lo. São Paulo procurou a Lazio afirmando que não tem condição financeira de comprar o jogador por 25 milhões de reais nesse momento. E sugeriu um novo reempréstimo por mais uma temporada. E aí não vai haver mais metas a serem cumpridas. No final desse segundo reempréstimo, em junho de 2026, São Paulo inicia o pagamento para a compra do atleta. E o São Paulo tem certeza de que está fazendo um grande negócio, ainda que 25 milhões pareça bastante dinheiro. Isso porque o Tricolor consegue adiar o primeiro pagamento, diante da dificuldade financeira era algo importante, mantém o Marcos Antônio e mais. O Tricolor assegura que hoje o atleta já vale pelo menos o dobro do que esses 25 milhões de reais que serão investidos a partir da metade do ano que vem. Temporada atual do Marcos Antônio de titularidade, especialmente depois da lesão do Pablo Maia. Marcos Antônio e Pablo Maia de fato disputam ou formam uma boa dupla de volantes. Pablo Maia, inclusive, vai precisar mostrar bastante competência para retomar a condição de titular. Já sobre o time dentro de campo, o São Paulo perdeu a sua invencibilidade, era o último time invicto no Brasileirão, derrota por 1-0 contra o Palmeiras, na Arena Barueri, jogo que até foi igual, o São Paulo teve boas chances para vencer, não fez o gol, e no finalzinho acabou sendo vazado pelo Vitor Roque. Resultado que empurrou o São Paulo lá para baixo. Tricolor hoje é o primeiro time fora da zona do rebaixamento com 9 pontos conquistados. É bem verdade, está tudo muito equilibrado. Mas o fato de ter empatado bastante faz com que o São Paulo não consiga estar à frente dos times com a mesma pontuação que ele. O primeiro critério de desempate é justamente o número de vitórias. Bora mudar de assunto e falar sobre o Palmeiras. Informação importante. O Verdão está de olho em Alan Franco, zagueiro argentino de 28 anos de idade que pertence ao São Paulo e cujo contrato se encerra em dezembro. O Tricolor tenta há semanas, há meses, a prorrogação do contrato com Alan Franco sem sucesso. E o Márcio Espímpolo, jornalista e meu parceiro do Cancelados, afirmou na Rede TV que o Palmeiras já abriu conversas. Dá uma olhada na frase do Espímpolo, abre aspas, eu tenho uma bomba. O São Paulo, se você não renovar com o Alan Franco, o Palmeiras vai pegar. O Abel já mandou ligar para o rapaz, fecha aspas. Antes de gravar o vídeo, consultei gente do Palmeiras e do São Paulo. No Palmeiras, ninguém quis tratar sobre o assunto. Já no São Paulo, a resposta foi: a gente não descarta essa possibilidade de Palmeiras estar tentando fechar com o Alan Franco. Jogador que chegou ao São Paulo há bastante tempo, mas só conseguiu decolar de fato a partir da contratação do Zubeldia. E para mim, hoje, o Alan Franco é, de longe, o melhor zagueiro do Tricolor. Temporada de 20 jogos, desde que foi contratado já são 96 partidas. E se o Alan Franco se mudar para o Palmeiras no final do ano, o São Paulo, além de não ganhar nada, vai ver se repetir a história do Caio Paulista, alguém que com a camisa do Tricolor ia muito bem, mas que acabou optando por jogar pelo São Paulo, pelo Palmeiras, no caso. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e um pedido de demissão que colocou ainda mais lenha na fogueira, crise no Parque São Jorge. Dinei, ex-jogador de futebol e observador técnico da base do Corinthians, pediu demissão. Ele anunciou esse pedido via redes sociais, depois de fazer denúncias importantes a Gaviões da Fiel. Você vai lembrar que no fim da semana passada, integrantes da Gaviões estiveram no CT para cobrar dirigentes das categorias de base. Eles haviam recebido denúncias, inclusive, de propinas pagas para a contratação de atletas. Pois bem, essas denúncias partiram do Dinei, que decidiu se demitir de forma oficial e pública. Antes mesmo de se encontrar com o presidente, nessa segunda-feira ele ficou de aparecer no Parque São Jorge para oficializar sua saída. Na postagem que fez nas redes sociais, o Dinei escreveu o seguinte, abre aspas, estou pedindo demissão. Por você, Augusto, eu coloco minha mão no fogo, mas pelas pessoas que te cercam eu não confio. Não concordo com algumas coisas que acontecem na base. Só abre o olho meu presidente, fecha aspas. Essa declaração não poderia vir em um pior momento. O Augusto é alvo de 3 pedidos de impeachment. Nessa semana, a Polícia Civil deve fechar o inquérito da investigação Vaidbet e pode indiciar o presidente ao lado de outros 2 diretores em relação à base de um verdadeiro caos. O Corinthians chegou a contratar desde o início da era Augusto Melo 86 jogadores para o Sub-17 e Sub-20. Entre as contratações mais polêmicas, a chegada do filho de um
diretor das categorias de base, não, de um diretor da patrocinadora Master, tem contratação de um filho de um executivo de futebol da base, o Alex Brasil, tem contratação de um atleta como lateral esquerdo, só que ele era goleiro até o ano passado. O Corinthians acaba de fechar um contrato profissional com um atleta que foi dispensado da base sem sequer nem estrear, enfim, um verdadeiro caos. Uma confusão atrás da outra, e a impressão que eu tenho é de que os dias do Augusto estão contados. Só para completar, em relação ao time dentro de campo, derrota por 2-1 contra o Mirassol segue repercutindo mal. Memphis Depay muito criticado por conta da cavadinha no pênalti, jogadores, cantores, enfim, muita gente se manifestando contra o Memphis por conta do seu comportamento. E aí a saideira, Corinthians se tornou o quarto pior visitante do Campeonato Brasileiro, nenhuma vitória, um empate e 3 derrotas. Só um ponto conquistado em 12 possíveis. Apenas Santos, Vasco e Juventude têm campanhas piores na condição de visitante. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!